Olá a todos. No tema de hoje vamos falar sobre MRP. Então, o que é o MRP? É o planejamento das necessidades de materiais. Então, primeiro você tem uma demanda, seja essa demanda um pedido de venda ou uma previsão de venda, Então, uma ordem de produção pode ser uma demanda também para um item de compra, por exemplo. Então, existem várias formas aí de demanda, Então, a gente vai começar primeiro falando aí do cadastro do produto. Então, vamos criar um produto aqui. Eu vou pegar essa impressora, uma base de demonstração aí da SAP. Vou duplicá-lo. Criar aqui um código novo. Beleza. O que é necessário e fundamental para o MRP? Então, aqui na aba Dados de Planejamento, onde você diz que esse produto, se ele é comprado ou produzido. Se ele for comprado, o MRP vai sugerir solicitação ou pedido de compra na sua recomendação. Se ele for produzir, o sistema vai solicitar ali para você criar uma ordem de produção quando ele rodar o MRP. É possível colocar aqui a seleção de múltiplos. Então, toda vez que ele rodar o cálculo do MRP, que ele solicite múltiplo de 500. Uma quantidade mínima de pedido. Então, meu fornecedor ali, ele me fornece mínimo 1.500. Então, ele já vai rodar o cálculo considerando isso. E uma informação importante é o tempo de processamento. O tempo de processamento é quantos dias esse produto demora para chegar na minha empresa, quando ele é comprar, método de suprimento comprar. Quando ele é método de suprimento produzir, é quanto tempo para produzir esse determinado produto. Então, eu vou colocar aqui nesse exemplo 5 dias. Aqui na aba dados de estoque, você pode definir por depósito qual é aqui o estoque mínimo para cada depósito. Então, eu vou colocar aqui um valor de 500 peças é o meu estoque mínimo. Então, aqui já está configurado aí esse meu determinado produto. Minha impressora A10. Configurei aqui para 5 dias, método comprar, defini um estoque mínimo para ela. Então, agora sim, entrando aqui no dados do MRP, você pode gerar uma previsão de venda. Vamos supor que eu não tenho nenhum pedido de venda, mas eu quero criar aí uma previsão. Então, eu vou colocar aqui uma previsão, SIX Consult. Minha previsão é a data de 1/4, até o final do ano vou fazer. Essa previsão você pode prever lá mensalmente, semanalmente ou diária. Você pode colocar ali uma quantidade de previsão. Se você colocar diário, ele vai calcular exatamente na data que você informar. A data, aí você coloca ali as devidas quantidades. Se você jogar em semana, ele vai calcular aqui para o primeiro dia da semana, na segunda-feira. Se for o mês, ele vai definir lá a quantidade para o primeiro dia do mês. Então, vou deixar aqui mensal mesmo. Vou colocar aqui 500 peças por mês. Um detalhe bem importante, se você tiver com a visão mensal e jogar 500 peças para esse mês, como a gente já está no mês de abril, ele joga essa demanda para maio, porque já não tem como atender essa demanda aqui de abril. Então, vou jogar aqui 500. Na parte superior tem esse mais e esse menos. O que significa? Você seleciona uma ou mais linhas e vai aumentando essa porcentagem aqui para ele subir gradativamente. E assim para diminuir também. Existe uma previsão aqui, uma forma de gerar essa previsão automaticamente. Então, você pode gerar uma previsão básica. Isso daqui funciona tanto no SQL quanto no HANA, onde você pode aqui definir um determinado produto, uma faixa de produtos.
Pode gerar uma previsão com base em algum depósito, por exemplo, e pode configurar aqui com base na média. Então, eu quero ver a média de tudo que eu vendi aqui no mês passado, no ano passado. Então, vou colocar aqui tal, né, do 1 de 18 até agora. Então, ele vai gerar uma previsão ali. Se existir, ele vai já carregar essa linha com esse item, gerando ali as suas devidas previsões com base no histórico aí, né? Então, vou colocar aqui uma data maior aqui, ó. Então, posso definir para pedido de venda ou nota fiscal de saída. Então, ele já carregou aqui, né, a minha linha A1 com uma quantidade média que eu usei lá em 2015. Né? Então, eu posso também pegar e aumentar essa quantidade aí para uma quantidade que eu desejo. Né? Outra questão importante aí a ser falada é que você pode simplesmente, né, clicar ali com o botão gerar em Excel e colar aqui dentro desse grid, né? Então eu quero gerar uma condição diferente do que está aqui. Então basta ir lá no Excel e gerar aqui essas colunas, montar lá, que você vai conseguir gerar aí essa previsão. Então para esse exemplo aqui eu vou remover essa linha. Vou criar aqui minha previsão novamente, somente para um produto, para ficar mais fácil a visualização. Beleza. Outra forma de gerar a visão, né, gerar uma previsão aqui, é através da previsão inteligente. O que é essa previsão inteligente? Isso daqui é só no HANA, onde você coloca aqui, também escolhe uma faixa de produtos. Então, quando se fala de média, né, pode ser que a tua média ela seja distorcida ali por causa de alguns pedidos no ano que foram uma quantidade maior. Então, você pode fazer aqui um filtro, né, por item, por grupo de itens, seleção automática, isso daqui é uma medida de cálculo, características do seu produto, baseado em algum documento. Quando você roda essa previsão, o sistema ele vai te trazer um histórico ali dessa faixa de datas ali que você escolheu, né, te dizendo assim, então esse daqui foram as tuas demandas aí no torno de 2014 até 2018. Em 2019 teve, né, um aumento de peças. Então a parte, né, laranjada aqui é o que ele vai sugerir para que você utilize ali na tua previsão, né? Então eu vou gravar esse daqui e vou fechar. Então aqui ele já jogou a minha previsão conforme naquele gráfico, né? Depois de gerar a previsão, o segundo passo é o assistente do MRP. O assistente do MRP, primeiro você, né, cria ali um novo cenário, coloca uma nomenclatura fácil de identificar depois. Nesse cenário também você vai definir aí uma data de início, uma data de término. O teu cenário você quer visualizar as recomendações em dias, semanas ou meses, né? Você também pode lá definir uma previsão em um cenário e depois visualizar as tuas recomendações num cenário diferente. Considerar feriados, né? Se tiver algum feriado para item de produção, você não vai gerar a ordem naquele dia, e assim para itens de compras. Então, né, eu vou considerar os feriados. Ignorar lead time acumulado, nunca marquem isso daqui.
Isso daqui significa assim, ó, eu tenho uma estrutura de produto que para produzir o produto pai eu levo 5 dias, mas para chegar a matéria-prima eu levo 15. Então no total eu preciso de 20 dias. Aí o que o sistema faz? Se eu colocar ignorar lead time acumulado, ele vai considerar só 5 dias, que é para produzir o item pai. Então não vale a pena isso daqui. Quando ele gerar as recomendações, aqui ele vai ordenar, né, por o que você escolher. É ideal deixar por sequência de montagem também. Então ele vai gerar primeiro solicitação de compra para depois a ordem de produção, né? Você pode selecionar itens específicos ou todos os itens da sua carteira. Nesse caso aqui eu vou selecionar um item específico. Se esse item específico for de produção e ele for o produto pai com uma estrutura de produto, os itens filho dele vão ser considerados no cálculo. Você pode escolher aqui um depósito, né? Então vamos supor que eu tenho um depósito aqui que é de sucata. Então eu posso desmarcar aqui esse depósito para não considerar no cálculo, né? Pegar só os depósitos que eu acho necessário. Então aqui existem as minhas fontes de demanda. Então eu quero que o sistema ele olhe solicitação de compras em aberto, né? Sim ou não. Então nesse caso eu vou deixar só pedido de compra, que são pedidos firmes, que eu sei que vai chegar. Assim como contratos e da minha demanda a parte de pedido de venda. Então você pode marcar aí documentos para ele considerar no cálculo. E pode também restringir algum documento, né? Então você vai adicionar documentos, né? Pode ser uma faixa, vou colocar aqui um código de documento, né? Onde você vai restringir esses documentos para que ele não considere aqui no cálculo. Também você pode definir um nível. Então eu quero considerar meu nível mínimo, mesmo que não tenha demanda, compre, né, ou produza para chegar ao meu estoque mínimo desse produto. E eu posso vincular aqui aquela previsão, né, que eu tinha criado. Então mesmo que não tenha demanda, verifica meu estoque mínimo e verifica a minha previsão. Aí aqui na parte inferior ele pergunta o seguinte: quando o teu item for de compra, você quer que eu gere solicitação de compra ou pedido de compra? Né? Então eu deixo solicitação de compra aqui. Depois o meu comprador ele pode cotar, né, essa solicitação e gerar um pedido efetivo. Então eu acho interessante deixar como solicitação de compra. Então essa é a configuração. Quando eu executo aqui o meu MRP, então ele vai calcular ali a minha demanda, já vai trazer aqui um gráfico do quanto que eu preciso comprar aí em cada mês. Então ele já traz aqui uma visão de quantidade de inventário, que é quanto eu tenho em estoque, quantidade de fornecimento. Então aqui ele pede para gerar 2 solicitações de compra com data de vencimento X e Y. Então ele já tem uma demanda, então está falando a minha demanda é aqui a minha previsão. Então se tivesse vários pedidos de venda, ia estar todos listados aqui, que é o que ele está se baseando para calcular a demanda, né? E aqui a quantidade final que você vai ter em estoque. Aqui na aba dados de recomendação, na aba recomendações, ele já vai ter aqui todos os documentos que ele vai recomendar você gerar. Solicitação, se tivesse ordens, estaria aqui também. Então ele está falando, estou recomendando para você gerar uma solicitação do item tal de 500 peças, que você coloque a data de liberação dia tal e a data do vencimento dia tal. E como esse item já tem aqui um código de fornecedor preferencial aqui no dados de compra, ele já listou aqui também com qual fornecedor que eu preciso comprar, né? Para qual depósito. Então eu posso gravar essas recomendações, finalizar o meu assistente. Depois eu posso vir aqui em recomendações, visualizar aquele meu cenário, então cenário 2019, dou um OK, ele vai abrir aqui a tela de recomendações. Nessa tela eu também posso vir aqui e mudar as quantidades, ainda se eu quiser, né? Posso mudar data de vencimento, quero jogar um pouco antes isso daqui, né? Para chegar, consigo tratar com o meu fornecedor para ele mandar um pouco antes para mim. Então eu tenho essa autonomia de mudar alguns dados aí.
Mudar o fornecedor, já posso informar preço se eu tiver, né? E simplesmente com um duplo clique em cima do criar, ele seleciona todos os documentos. Eu clicando em atualizar, ele vai gerar esses documentos, né? Então aqui ele falou que gerou uma solicitação de compra. Então se eu for lá em solicitação de compra, na última, ele já gerou uma solicitação de compra com todas aquelas datas que o MRP previu. Então, resumidamente, aí, falando de MRP, é isso, pessoal.